é o sonho de consumo de muita gente, com suas belas paisagens, praias encantadoras e muita vida marinha, numa água limpa e entre 26 e 28 graus. É o sonho até daquelas pessoas que morrem de medo de avião. Pois é, lá é uma ilha que está a 360 quilômetros de Natal e a 545 de Recife. Então o único jeito de ir até lá é de avião. Há barcos que fazem a travessia de cargas, mas não de pessoas. De repente, num desses pode ser uma opção, mas deve demorar bastante. Existe empresa que faz um passeio, mas também é mais caro que a passagem de avião. A intenção não é assustar ninguém não, mas preciso dizer que em Noronha tem algumas peculiaridades no aeroporto. Não tem torre de comando, então o piloto só pousa no visual. Se tiver nublado, ele não consegue pousar. Ele olha o pico. Se o pico está encoberto, aí não tem como ele pousar. Muitas vezes ele dá meia volta, fica rodeando por uns 40 minutos, tenta pousar, quando vê que não tem jeito, que a pista é pequena, aí ele arremete e volta para o destino, né? Natal ou Recife, não tem jeito. E Noronha o tempo muda muito rapidamente. O tempo está limpo, de repente tem algumas nuvens, elas vão se formando, chegam e ocupam a região do aeroporto. E aí dificultam a visibilidade. E do mesmo modo, está nublado um dia e de repente o sol abre e as nuvens saem, se dissipam. Afinal, é uma ilha, né? Então isso é uma coisa que acontece bastante em Noronha. Vira e mexe, dizem que o aeroporto fica fechado. Por isso é importante pegar as dicas aqui de quando ir para Noronha. Porque quando o tempo está bom, a chegada é maravilhosa. A vista é muito bonita mesmo. Neste vídeo nós vamos falar tudo o que você precisa saber para poder planejar sua viagem e assim entender o porquê dos preços altos e taxas em Noronha. O arquipélago é formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica. A ilha principal ocupa 17 km². A base desta enorme formação vulcânica está a 4.000 metros abaixo do nível do mar. Noronha foi avistada pela primeira vez entre 1500 e 1502 e tem sua descoberta atribuída à expedição comandada por Fernão de Noronha, no português brasileiro, Fernando de Noronha. Há controvérsia, mas é certo que Américo Vespúcio foi o primeiro a descrevê-la, entre 1503 e 1504. Noronha foi a primeira capitania hereditária do Brasil. Sofreu constantes invasões de ingleses, franceses e holandeses. Durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se território federal e serviu de base avançada de guerra, mas voltou à administração pernambucana em 1988. Hoje é um distrito estadual de Pernambuco e é gerida por um administrador-geral designado pelo governo. Em 1988, grande parte do arquipélago foi declarado Parque Nacional Marinho, para preservar o meio ambiente. Em 2001, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Por conta desse cuidado todo com o meio ambiente, o visitante paga duas taxas na ilha. Uma é a TPA, Taxa de Preservação Ambiental. O valor, em 2018, é de R$ 70,66 por dia de permanência. Para 7 dias na ilha, gasta-se quase R$ 500. A outra taxa é para acesso ao Parque Nacional Marinho, que é administrado pela mesma empresa que cuida dos parques da Tijuca no Rio e de Foz do Iguaçu. A empresa que ganhou a licitação tem a obrigação de reverter metade do lucro em benfeitorias à ilha. Ela criou postos de informação, colocou placas indicativas, fez passarelas com material ecológico para que a mata não seja danificada e preserva o meio ambiente. Porém, limita bastante o acesso a regiões bonitas da ilha. Há várias piscinas naturais em que o turista não pode sequer chegar perto. O horário de acesso também é restrito, assim como o número de visitantes. Por isso, alguns passeios como a trilha longa do Atalaia e do Capinhaçu precisam ser agendadas com alguns dias de antecedência. E por isso é bom o turista já passar no ICMBio
para agendar os passeios logo que sai do aeroporto. É caminho, fica ali no Boldró. Muitos passeios também dependem do clima, da maré e do swell, mas depois eu falo dele. Existem as empresas que disponibilizam os passeios, mas essas trilhas citadas precisam primeiro da reserva ou inscrição no ICMBio, para depois contratar o serviço do operador. Caso o clima não permita o passeio contratado, a empresa devolve o dinheiro ou reagenda ao passeio. Há também inúmeros passeios que não necessitam de guia ou de agendamento. Dá para fazer muita coisa a pé em Noronha. A taxa do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que é o ICMBio, é de R$ 106 para brasileiros e R$ 212 para estrangeiros, válido por 10 dias. Ao pagar a taxa, ganha-se uma carteirinha que precisa ser apresentada em todos os locais do Parque Marinho, ou seja, na Praia do Sancho, na Baía dos Pocos, Baía do Sueste, Praia do Leão, Baía dos Golfinhos, Atalaia e por aí vai. Não é uma taxa obrigatória, mas acaba sendo, porque o turista não vai deixar de conhecer esses locais. Os ilhéus reclamam bastante do ICMBio e de todas as restrições de horário para o uso de praias. A Baía do Sueste, por exemplo, funciona apenas das 9 da manhã às 16 horas. Falam que é como se chegasse alguém em seu quintal e o cercasse e ainda limitasse seu acesso a ele. Mas reconhece que o dinheiro dos turistas reverte, em melhorias aos parques. Porém, a taxa de preservação... Um pequeno parêntese aqui, falo dos ilhéus, mas como a ilha já foi invadida muitas vezes e foi presídio por muitos anos, tendo também ficado desabitada por muito tempo, não dá para considerarmos que a população local é nativa dali. Na verdade, por não haver estrutura, nem é permitido ter parto na ilha. O governo banca a gestante e um acompanhante por um bom período na capital, para fazer o parto pelo SUS. Os moradores têm permissão para morar ali, mas se as Forças Armadas precisarem esvaziar a ilha, todos saem, ninguém é dono de nada ali. Os verdadeiros habitantes da ilha são outros seres. Os esquilinhos chamados de mocó, segundo contam, foram trazidos à ilha também por militares nordestinos, pois nessa região nordeste é comum o consumo da carne do animal. Outros seres muito comuns são as mabuias, um lagarto pequeno, um tipo de calango. Estão em toda parte, mato, rochas. Tem também os tius, que foram introduzidos na mata para caçar os ratos. Só que os ratos têm hábito noturno e o tio hábito diurno. Não adiantou nada, acabou os tios virando praga. Nas rochas úmidas e até mesmo na cidade, caminhando pela cidade e até em telhados, vemos os caranguejos, chamados ali de guajás. A população é enorme, pois matar qualquer bichinho desses dá uma multa de R$5.000. Há ilhéus que vão na madrugada caçar o animal, burlando a fiscalização. Mas dizem que é preciso tomar cuidado até no preparo, pois os guajás se alimentam de folhas da árvore chamada burra leiteira, que é tóxica aos humanos. Então precisa pegar o bichinho, levar para casa, alimentá-lo durante um tempo, ele perdendo esse veneno todo, para depois colocá-lo na panela. E ainda tomar cuidado para o cheiro não atrair a atenção da fiscalização. Bom, voltando a falar das taxas, já comentei sobre a taxa para utilizar o Parque Nacional Marinho, no valor de R$106. Existe também a taxa de preservação ambiental, TPA, no valor de R$ 70,66 por diária na ilha. Este valor, porém, não parece ser revertido em melhorias para a ilha, seus moradores e nós visitantes. Há de se considerar que é uma ilha, todo o transporte de lá é difícil, mas sendo um distrito que hoje vive do turismo, poderia haver melhor infraestrutura. Fora os 7 quilômetros da BR-363 que são asfaltados, outras ruas todas são de pedra ou de terra, o que dificulta o acesso. A única linha de ônibus dispõe de apenas 2 carros, rodando às vezes apenas com um, indo de um extremo ao outro da BR. Como o ônibus demora, lota facilmente e não acessa muitas áreas da ilha, o turista acaba alugando moto por R$150 o dia ou buggy por R$300.
A localização da pousada é importante para economizar neste ponto. Para compensar essa dificuldade de acesso, as operadoras de alguns passeios pegam os turistas em suas pousadas. O número de carros é limitado, assim como o número de pessoas em Noronha. Para ter carro, é preciso comprovar que é para trabalho e comprar a licença de alguém que queira vendê-la. O valor dela é 140 mil, mais o valor do carro que você quer comprar. Apesar de turística, parece não haver na ilha política pública de embelezamento do trecho urbano. Tudo bem, o mar é lindo, mas não se fica no mar o tempo todo, né? Há pousadas bonitas, com jardins, mas passeando pela ilha é comum vermos uma poluição visual, com casebres velhos, barcos abandonados, restos de equipamentos jogados no quintal ou na frente da casa. Guarda-se tudo, pois vai que precisa um dia, né? Tudo é caro e difícil para chegar lá, então guarda-se. As pousadas têm grandes caixas d'água expostas, pois a água chega pela tubulação a cada 10 ou 15 dias, dependendo da época do ano. A água vem do mar. Ela é dessalinizada em 80%. Os 20% restantes ficam na água, que é imprópria para o consumo. Serve apenas para banho e cozinhar. Noronha é um distrito estadual, mas é como uma cidadezinha pequena. Tem os serviços públicos todos, porém com alguma deficiência em algumas áreas. Tem sistema de esgoto, tem coleta e tratamento de lixo, o que pode ser reciclado e o que não pode é compactado e levado para o continente. Tem praças, fórum, mercado, TV, central telefônica, internet livre na praça, uma agência dos Correios, uma da Caixa, um Santander e um Bradesco. Tem delegacia, conselho tutelar, tem uma escola de ensino fundamental e médio e uma de educação infantil. Tem uma unidade de saúde da família, uma clínica privada e um hospital pequeno. Tem energia elétrica, aeroporto e templos religiosos. Tem também as centrais do Projeto Tamar e dos golfinhos rotadores. Como tudo vem de barco ou avião para a ilha, tudo chega caro para os moradores e, em consequência, fica caro para os turistas. Alimentos e materiais de construção sofrem muito. O milheiro do tijolo é uma fortuna e chegam todos embalados em plástico. Pedra e areia vêm em sacos grandes. Nota-se algumas construções novas feitas com material pré-fabricado, inclusive algumas casas populares construídas pelo governo. Não sei se saem mais baratas, mas certamente são mais rápidas. É feita uma base grande de concreto, sem necessidade de fundação. Em cima da base é montada a estrutura metálica, que é revestida com material, creio que sintético, em placas. As telhas são aquelas sanduíche para isolamento térmico e acústico. Não entrei em outras pousadas, mas rodei a cidade toda e percebi o padrão das construções. Em geral são sem laje, apenas com forro. As mais simples são antigas casas de moradores que foram reformadas para serem arrendadas e alugadas. Isto não é permitido, mas está sendo feito. Onde fiquei mesmo chama-se Casa da Janaíla. É uma moradora antiga que recebeu do governo a casa popular. E diante da dificuldade da vida na ilha, ou por interesses pessoais, como ir para o continente para os filhos estudarem, tratar melhor da sua saúde, enfim. Ela arrendou o imóvel a uma pessoa de fora, um investidor ou empresário, e foi morar na capital vivendo com a renda da casa que o governo lhe deu. O empresário, por sua vez, dá um tapa no imóvel e já o põe para alugar. Quando digo tapa, é tapa mesmo. Se eu não mostrar isso aqui, ninguém ia acreditar. Love has a way of giving us change.
Aí vocês perguntam, mas por que pegar um imóvel assim para passar as férias? Eu respondo, o preço. No meu caso foi o preço e a disponibilidade, porque marquei a viagem 15 dias só antes. Mas a moradia na ilha é muito cara, e a hotelaria também. O aluguel de um casebre destes que fiquei custa em média R$ 8.000. Alugamos por R$ 1.700 o casal por uma semana. Outras pousadas um pouco melhores, nada de 5 estrelas não, um pouquinho melhor só, custa entre 400 a 700 a diária. As mais novas, que conseguem na justiça bular as regras ambientais e até mesmo cortar árvores para fazer piscina com borda infinita, com vista para o mar, estas aí vai pagar entre 1.600 a R$ 2.000 a diária. A chegada de investidores em Noronha é algo que vem acontecendo e assustando os ilhéus, pois a vida vai se tornando cada vez mais cara ali e o acesso vai se restringindo em favor dos mais endinheirados. Talvez só gringos no futuro, claro, se melhorarem a comunicação. Não há nada escrito em inglês ali, os estrangeiros sofrem. Mas em relação à hospedagem não tem muito problema não. Quem vai a Noronha vai para entrar em contato com a natureza, não tem frescura. O problema é quando chove, porque a natureza entra na pousada. Os bichinhos todos fogem da água e se abrigam na luz. Sai do forro sem a menor cerimônia. E aí o jeito é apagar as luzes e dormir, com o ar ligado, senão eles caem em cima da gente. Calma, gente. Isso aconteceu na minha pousada. Nas outras não deve ser assim. Será que é proibido pelas autoridades do meio ambiente dedetizar as casas? O custo Noronha alto é ajudado principalmente pelos alimentos. Há regras crescentes que impedem a plantação na ilha, e por isso as verduras, legumes, frutas vêm todos de fora. Senta num restaurante e leia os menus. Vai ser difícil encontrar a palavra salada. Quando acha, embrulha o estômago. Não é ruim não. É só cara. R$ 45 numa salada. Umas dicas de como economizar em Noronha. Quando ir, o que fazer, é já já. Mas já adianto que um jeito de economizar é fazer lanche em casa. E nisso minha pousada foi top, tinha cozinha completa. O problema é que você vai no mercado e encontra preços super salgados. Um pouco melhor. Esse aqui, por exemplo, ó, um pouquinho de queijo, um pouquinho de coisa. Mas não é tão caro. Tem um pouquinho, umas 6, 7 fatias. Praticamente R$ 1 e pouquinho caro. Agora o pãozinho Tabajara aqui, R$ 11. AD, suco de soja, R$ 12. Mas a dica principal é comer marmitex. A comida é boa, limpinha e quase um terço do valor de comer em um restaurante. Paga-se R$ 25 no Tio João e R$ 20 na casa do chefe. E eles entregam onde você estiver dentro da ilha. O combustível também é mais caro. Chega de barco e o caminhão-pipa vai ao porto para abastecer. Há um único posto na ilha com a gasolina a quase R$ 7. Bom, a parte chata já falei, é importante, mas é chata. Daqui pra frente é só alegria, coisa bonita, praia, vida marinha. Vamos lá. Bom, a meu ver, a principal coisa no planejamento de uma viagem a Noronha é quando ir. Para quem tem intenção de mergulhar, ver vida marinha, pegar uma água bem transparente, com visibilidade de 50 metros, a época certa é agosto e setembro. Fora isso, eu, por exemplo, fui em dezembro, já estava um pouco turva a água, aí entrou swell um pouco antes, remexe toda a areia, né, o fundo ali do mar, então tumultua, para mergulho não é legal. Para quem quer surf, janeiro e fevereiro é a melhor época, ondas maravilhosas. De março a junho é o momento das chuvas, então acho que não tem muito o que fazer em Noronha com chuva, não é a melhor época para ir. De outubro em diante é a época em que o mar está propenso à chegada do swell. Swell é como é uma onda viajante. E isso, como eu disse, remexe muito o mar todo. Altera um pouco até os hábitos dos animais. Então você vai mergulhar para ver alguma coisa e de repente não vê. Sobre idosos ou crianças,
normal. A questão é que tem alguns pontos que não é indicado a presença de pessoas com dificuldade de locomoção, numa escada apertada, por exemplo. Planejar uma viagem é tudo de bom. Porém, em Noronha não dá para planejar tudinho, porque a gente depende muito da natureza. É ela que vai ditar se vai rolar o passeio ou não, porque depende de maré, depende do swell, depende do tempo, depende do número de pessoas que querem fazer o passeio. Enfim, não dá para planejar tudo, infelizmente. E não é bom ter dinheiro, né, cash, para poder pagar algumas coisas, pegar alguns descontos. E como praia, toda praia é repelente, protetor solar. Tem algumas blusas com proteção ultravioleta, que protege inclusive a orelha, usada por surfistas, que é muito boa. Tem algumas praias onde você não pode utilizar protetor solar. Por exemplo, a piscina do Atalaia. Lá é proibido. Como o forte em Noronha é a beleza do mar, é fundamental levar a câmera fotográfica, principalmente essas subaquáticas. Roupas leves, né? Lembrando que o pau de selfie não pode ser utilizado no Parque Nacional Marinho. Em relação à roupas leves, vai passar a maior parte do tempo com roupa de banho. Em relação a equipamentos para mergulho, quem tem máscara snorkel leva, porque em qualquer lugarzinho, qualquer prainha, você vai colocar máscara e pode ver. Não é todo local que vai ter uma estrutura para aluguel, né? De nadadeira e tudo mais. Agora, nadadeira e colete não vale a pena, são itens muito grandes, ocupam muito espaço e para você ficar carregando é ruim. Vale a pena alugar no local mesmo. Em relação ao custo-benefício da viagem para Noronha, isso vai depender muito, né, da expectativa de cada pessoa, no que ela quer encontrar ali e do quanto ela vai gastar também. Se ficar uma pousada mais cara, enfim, vai ter que curtir bem o passeio. Existem destinos mais baratos, né, até similares. Claro que não dá para comparar, ali é uma ilha, não dá para comparar com outra praia. Mas, enfim, tem outras opções sim. Nem todo mundo precisa fazer economia, mas como o valor da trip pode definir se algumas pessoas vão ou não para o destino, aqui vão algumas dicas para otimizar seu tempo e dinheiro. Aí você utiliza-os no que mais gosta. As passagens são o primeiro ponto. Pegar uma boa promoção é fundamental. Fazer a reserva com bastante antecedência. O número de dias também é importante, pois além da taxa diária de permanência na ilha, ainda há gastos elevados com hospedagem e alimentação. Se a pessoa vai de Natal a Noronha, uma horinha de voo só, não dá para lá ficar 3 dias apenas. Mas para quem vem de longe para Noronha, pelo menos uns 5 dias. É o mínimo necessário para conhecer o principal. Vamos lá, rápido. Vamos lá. Do aeroporto já vai direto para a Vila do Bodró no ICMBio para fazer a carteirinha que te permite entrar em todo o Parque Nacional Marinho. Ali você já pode agendar alguns passeios também. Pega um táxi, R$ 25, e vai até a sua pousada. Deixa as malas e já vai correndo para o centro, conhecer a Vila dos Remédios e a Praia do Cachorro, com o seu buraco do Galego. No segundo dia, eu recomendo acordar cedo, passar no mercado e fazer lanche. O passeio indicado para esse dia é o Ilha Tour, que vai te dar uma noção geral do que é a ilha. Vai conhecer os principais pontos turísticos. Então vai passar pela Baía do Sueste, pela Praia do Leão, pela Praia do Sancho, o Morro dos Irmãos, Baía dos Porcos, Cacimba do Padre, Porto, Buraco da Raquel, etc. Hoje o mergulho é com os tubarões. Se você tiver interesse em fazer um mergulho com cilindro, ali é o local mais barato. Vai gastar R$ 250 a R$ 270. Se for fazer embarcado, aumenta o custo, né? Então já sai pelo menos uns R$ 500. O mergulho ali parte da própria areia
e vai seguindo. A vida marinha é incrível, muito bonita mesmo. Do raso já dá para ver filhotes de tubarões, andou um pouquinho já vê tartaruga. Se eu não me engano, ali na praia tem 2 ou 3 operadoras. Eu fiz com. Você pode agendar bem cedo, faz o mergulho e sobra tempo para fazer outras atividades. Eu recomendo a trilha curta do Atalaia. A trilha longa eu não recomendo. É muito tempo caminhando sobre pedras para curtir 2 piscininhas a mais. Então, já que o tempo é curto, eu não acho que vale a pena. E tem que reservar com antecedência, no ICMBio, enfim, não é legal. Não é tudo isso a trilha. A trilha curta já é meia horinha só até a piscininha. Nada um pouquinho na piscininha, tem que usar colete, alugam ali na entrada e depois retorna. Enfim, se tiver, isso depende da maré. Se o passeio estiver sendo permitido no período da manhã, aí dá para fazer isso legal. Aí à tarde conclui com o melhor passeio de Noronha, a meu ver, que é o passeio de barco com entardecer. Embarca 2 da tarde no porto, faz o plano sub, que é ser puxado, né, por uma lancha, e depois fica andando, faz parada para mergulho, tem um lanche, um peixe assado a bordo e o pôr do sol. Realmente vale muito a pena, é um passeio muito bonito, permite tirar altas fotos. Porém, se a trilha curta estiver sendo à tarde apenas, aí já atrapalha um pouquinho. Teria que fazer essa trilha logo no horário do almoço, meio-dia por aí, para conseguir retornar e estar às 2 horas para poder embarcar nesse passeio. Realmente vale muito a pena o passeio por conta do entardecer. Mas, se o tempo for muito curto, não der para fazer isso, existe operadora que faz esse passeio também no período da manhã. Bom, só não vai ter o pôr do sol, claro. Quarto dia, eu recomendo alugar uma moto ou um buggy, dependendo do número de pessoas que tiver. Assim você pode conhecer todos os cantinhos da ilha. Dá para você chegar e falar, não, conheci Noronha. E te dá uma liberdade grande. No horário que você quer, você sai, não depende de ônibus, de táxi, de nada. É oportunidade, né? Também de andar de buggy ou de moto ali em Noronha. Uma opção de passeio é acordar cedinho e estar às 6h30 da manhã na Baía dos Golfinhos. São 900 metros de trilha sobre uma passarela, mas não espere encontrar muita coisa não. Quando aparece golfinho, está distante, não dá para ver muita coisa dele. No barco as chances são bem maiores. Recomendo também fazer mais um mergulho ali na Praia do Sancho, que é vizinha, ou também na Baía do Sueste, para tentar enxergar as tartarugas. Vale bastante a pena. Lembrando que lá é das 9 até as 16 horas. Então, para ir direto da Baía para lá não vale a pena. 6, 6h30, 7 horas sai de lá, não dá para fazer hora de 2 horas. Então vai para o Sancho e depois vai para o Sueste.
Depois do Sueste, ali na região ainda tem o Mirante das Caracas, tem o Forte São José do Sueste, e Cacimba, enfim, qualquer outro lugar que você queira passear, que tenha gostado, pode voltar lá. Daí, depois desse lado da ilha, você vai para o centro, roda a cidade toda, vê as pousadas, né, tem uma noção de quais são as pousadas, como elas são, e vai para o outro extremo da BR, na região do Porto. Então vai passar na região do Porto, vai lá ver a igrejinha, a Lagoa dos Tubarões, e ainda dá tempo de pegar o pôr do sol na ponta do Air France. Muito bonito também. Acordar ainda mais cedo e fazer a trilha do Piquinho para ver o nascer do sol. Essa precisa ser agendada e com a presença de guia. Se tiver chovido na véspera, não rola, fica escorregadio demais. Para quem não quer se esforçar tanto, há a Costa Azul, que é a trilha partindo da Praia do Cachorro, ali no centro, vai ali caminhando, passa pela Praia do Meio e depois chega até a Praia da Conceição. Também existe a trilha Esmeralda, que é um pouquinho mais para frente, chegando até a região lá da Praia da Cacimba do Padre. Só tem que tomar cuidado com o horário. Os voos saem em geral no início da tarde, então é preciso estar na pousada mais ou menos meio-dia, 1 hora, que é quando o receptivo leva você até o aeroporto. Para quem tem mais dias na ilha, aí são inúmeras as opções de passeios.